usando talvez um discurso ideológico eurasiano como justificativa ou como meio de seduzir uma militância, ou coisa assim. É muito difícil você acreditar que milhões de chineses vão se sacrificar pela glória do Império Russo. Então é necessário vamos dizer, algum discurso que possa, vamos dizer, algum discurso inclusivo que possa, vamos dizer, persuadir muitas pessoas a lutar por uma coisa que não é do interesse delas, que é somente do interesse da Rússia. De qualquer modo, você vê, basta eu te dizer isso aqui para você ver como o panorama ideológico nessa área é tremendamente confuso. O segundo bloco, que é o bloco islâmico, claro que nós podemos chamar o islamismo ou o islamismo radical de ideologia, mas o fato é que para aqueles que estão envolvidos no processo, o islamismo é infinitamente mais do que uma ideologia. Não é isso? Então, o islamismo implica um compromisso moral que vai até os últimos detalhes da vida pessoal do indivíduo, coisa que nenhuma ideologia jamais conseguiu fazer. Se eu disser para você, olha, existe uma maneira islâmica de escovar os dentes, existe uma maneira islâmica de limpar o bumbum depois que você defeca, tá certo? Me mostra algum partido político que chegou, vamos dizer, a moldar a vida dos seus militantes até esses detalhes. Isso é absolutamente inconcebível. Então, é claro que uma concepção civilizacional religiosa abrangente como o Islã vai infinitamente além do que nós poderíamos denominar ideologia, tá certo? Mais ainda, existem várias ideologias que coexistem dentro do Islã e que, na luta pelo sucesso mundial do Império Islâmico, convergem e colaboram. Quer dizer, você tem desde pessoas que se dizem extremamente conservadoras, né? Aqui nos Estados Unidos você tem uma vasta massa islâmica que é conservadora, que vota no Partido Republicano, etc, etc, mas que estão aliados aos demais muçulmanos nas questões fundamentais. Então você tem duas ideologias completamente incompatíveis, nominalmente, as duas convergindo para uma mesma luta na escala civilizacional. E, finalmente, o terceiro bloco, que é o bloco que nós chamamos ocidental, o globalista, né? Bom, aí nós temos uma definição um pouco mais geral dos seus objetivos, mas que também vão muito além de uma ideologia. Ou seja, uma ideologia, ela é necessariamente um discurso que você prega às massas, de modo a obter, vamos dizer, a adesão consciente e deliberada dessas massas. Por exemplo, você quer o socialismo, você quer a luta de classes para derrubar os malditos capitalistas e instaurar a sociedade sem classe. Eu quero, então eu vou aderir a esta coisa aqui. Quando você vê o esquema globalista, ele não tem nada disso. Você não tem aqui um programa globalista claro e inequívoco que seja oferecido às multidões para que elas possam aderir à coisa. Ao contrário, você tem todo um leque de discursos ideológicos diferentes, dirigidos a grupos diferentes, que aderem em função dos interesses específicos do seu grupo. Feminista, gaysista, racialista, etc, etc. Quer dizer, são ideologias diferentes. Não é isso? E, para complicar um pouco mais as coisas, este grupo assimila uma parte do discurso islâmico e apoia, em certos pontos do globo, o avanço do islamismo, ao mesmo tempo em que, numa escala geopolítica, apoia também as iniciativas militares para conter a expansão do poder islâmico. Então, como definir essa imensa complexidade desse esquema de ação com um rótulo ideológico simplório, né? Então, é por isso que você dizer que o George Soros, por exemplo, é um marxista cultural, falou, esse é o absurdo dos absurdos, eu nunca disse isso. Agora, como é que o indivíduo, lendo o que eu escrevi, chegou à conclusão de que eu estava vendo marxismo cultural
no Jorge Soros? É muito simples, é porque ele confunde tudo aquilo que é anti-ocidental e anticristão com o marxismo cultural. E como eu disse que o Jorge Soros está fazendo alguma coisa que é anti-ocidental e anticristã, ele já acha que eu disse que o Jorge Soros é um marxista cultural. Muito bem, do ponto de vista mais específico ligado à Escola de Frankfurt, é muito importante você distinguir qual é, vamos dizer, a perspectiva de futuro que orienta as escolhas e as ações de várias pessoas com níveis de consciência completamente diferentes. Se você pega um filósofo, e não há como negar que, pelo menos os fundadores da Escola de Frankfurt eram filósofos, no sentido estrito da coisa, quer dizer, tinham algum domínio da técnica filosófica, alguns deles eram homens de uma cultura monumental, que receberam, vamos dizer, melhor que a educação europeia podia lhes dar naquele momento, e que inclusive receberam na juventude uma influência profunda do judaísmo e do cristianismo. Ou seja, conheciam o judaísmo profundamente, conheciam o cristianismo bastante, tá certo? E estavam tentando responder a questões que seriam os de um filósofo judeu ou cristão na mesma época. Quer dizer, eles estavam interessados em coisas que também interessavam, digamos, a um Louis Lavelle ou a um Franz Rosenzweig, para dar um exemplo de um filósofo cristão e de um judeu. Isso quer dizer que o objetivo desses homens não era nenhuma mudança política imediata. Eles não estavam interessados em militância. Ao contrário, um dos compromissos fundamentais da Escola de Frankfurt foi não se meter com o Partido Comunista de maneira alguma, tá certo? Embora pudesse haver alguma colaboração de parte a parte, tá certo? Os membros da Escola de Frankfurt, Horkheimer, Adorno, Leo Löwenthal, todos eles queriam preservar a sua liberdade intelectual, porque eles estavam interessados em questões filosóficas de verdade e não podiam assumir um compromisso de rezar segundo a cartilha de um marxismo vulgar que estava sendo disseminado para a Europa inteira e que era um alimento intelectual para retardados mentais. Eles não podiam se comprometer com isso. E se você comparar, por exemplo, você pega os escritos do Theodor Adorno sobre arte e depois você compara com o Manual de Marxismo-Leninismo do Otto Kuusinen, que era o texto oficial da União Soviética, então há uma distância que é mais ou menos como se fosse, sei lá, do Roger Scruton para o Paulo Giraldelli, entendeu? A diferença de nível é essa. E quando eu digo que os camaradas eram filósofos de verdade, isso significa que eles estavam interessados nas questões mais profundas e mais difíceis, não só da filosofia no sentido acadêmico, mas da vida humana em geral. E, portanto, isso quer dizer que eles se defrontavam com o problema da morte e do objetivo último da existência. Todos eles se defrontaram com isso, né? Então, não eram militantes bocós, tá certo? Para quem o interesse por essas questões é um luxo burguês. Eles não eram isso de maneira alguma, tá certo? E acontece que eles tinham, de algum modo, o senso da eternidade. No início todos eles tinham, tá certo? Mas, por algum motivo, que é biográfico e deve ser estudado separadamente em cada caso, não tinham a fé no juízo final e na conquista da eternidade. Mas, vamos dizer, o buraco aberto pela fuga da eternidade permaneceu ali. Quer dizer, para onde está indo a humanidade? Né? Tem uma frase de Hegel que calou muito fundo em todos eles, que é: quando examinamos o panorama da história universal, tudo o que vemos são ruínas. Então, eles viam esse imenso amontoado de ruínas e, sinceramente, não acreditavam que nada melhor fosse aparecer para diante, exceto ruínas. E
justamente em função disso, eles achavam que não havia nada positivo ao qual se pudesse aderir. E que a única função deles era continuar exercendo a sua análise crítica, a mais ousada e radical possível, sobre tudo que existisse. Então estavam literalmente realizando o programa, que não foi o da ideologia marxista, mas foi o do Marx jovem, que era a crítica radical de tudo quanto existe. Ora, se você está empenhado na crítica radical de tudo quanto existe, você não está empenhado na construção do socialismo, porque você também não acredita em socialismo. O socialismo é apenas, vamos dizer, uma etapa a mais da grande autodestruição universal. Mas, como eles só viam autodestruição para tudo quanto é lado, eles acreditavam também no preceito de Hegel sobre o trabalho do negativo, quer dizer, aprofundando a autodestruição, aprofundando a crítica corrosiva, pode ser que surja alguma coisa mais interessante pela frente, ou pelo menos nos livramos, vamos dizer, daquela parte dos horrores que nós já conhecemos e sabemos como funciona. Então, coisas como, por exemplo, quando você fala, lê Herbert Marcuse, e ele fala da libertação do Eros, ele não está vendo isso com uma perspectiva utópica, de que nós destruímos o capitalismo, então libera o Eros de todo mundo, e todo mundo vai cair na gandaia e vai ser uma maravilha. Ele não era um idiota para pensar uma coisa dessa. A liberação do Eros fazia parte do mesmo processo de autodestruição, e ele sabia disso. Mas, de algum modo, eles tinham assumido, vamos dizer também, o lema que foi, vamos dizer, do primeiro jornal onde Marx escrevia, que era Vorwärts, para diante, vamos para frente, vamos aprofundar a destruição e vamos, não sei o que vai dar. Esse é o espírito da escola de Frankfurt, e é evidente que isto dá um reforço muito grande a qualquer movimento político que esteja a fim de destruir alguma coisa. Porém, a liderança e a militância desses movimentos, em geral, acredita realmente que você realizando esta parte do programa, as coisas vão melhorar para alguém. Por exemplo, se você vê assim, a felicidade apoteótica com que o deputado Jean Willis celebrou aquele primeiro e longo beijo gay numa novela da Globo outro dia, dá a impressão assim que aquilo é um anúncio da felicidade universal. Então, a escola de Frankfurt ajudou a produzir isso, ajudou de algum modo, só que a escola de Frankfurt não acredita que essa felicidade universal vai chegar, mas a militância pode acreditar. Então, vai usar elementos que saem da escola de Frankfurt. Também é preciso ver que naquilo que se chama confusamente marxismo cultural, entra esse espírito corrosivo, negativo e nihilista, na verdade, da escola de Frankfurt, junto com o esquema gramsciano. Quer dizer, Gramsci não é um membro da escola de Frankfurt. Ele nunca teve uma colaboração direta com o pessoal da escola de Frankfurt e, certamente, o objetivo dele era implantar um regime socialista mesmo. Você vê naquelas... algo do espírito utópico, utopicamente esperançoso do movimento socialista, ainda está vivo no Gramsci. Você vê isso naquelas historinhas infantis que ele escrevia para a filha, prometendo um mundo onde tudo será mais belo. Então, dizer, ele não participa do estado de espírito analítico corrosivo da escola de Frankfurt. Porém, esse estado de espírito pode ser usado para fins que são os da Revolução Cultural Gramsciana. Também uma coisa que converge com a outra, mas não é a mesma coisa. Tá certo? Por isso é que eu não gosto muito, embora eu mesmo tenha usado esse termo, a gente às vezes, claro, você não pode ter uma